Olá a todos, grande graça de Deus na sua vida, mais um vídeo. Nós estamos aqui hoje para honrar e bendizer o nome do Senhor. Com muita alegria eu te recebo aqui mais um vídeo, mais um dia. Nós aqui temos todos os dias temos um vídeo para você. E hoje estamos no Seminário de Vida, no terceiro dia do Seminário de Vida. Hoje vamos falar sobre a salvação. Quero assim, de coração aberto, colocar muito sobre isso. Mas antes eu peço para você que curta, comente, compartilha e siga o canal. Curta esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo crescer um pouco na curtida. Comentário também. Comenta, só vai lá, tô aqui. Só para mim saber que você assistiu o vídeo. Vai ser um grande prazer poder saber disso. E compartilhar e seguir o canal, né? Talvez você já tenha seguido o canal, mas eu peço esse favor. Então nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de começarmos a pregação, feche seus olhos. Peçamos a presença do Espírito Santo. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê sabedoria e inteligência, que Ele nos prepare para esse momento de oração. Que você possa estar agora cheio da presença do Espírito Santo. Diante do Senhor, de olhos fechados, vai falando assim: Senhor Deus, toca no meu coração. Leva-me, Senhor, às águas mais profundas. Vem, Espírito Santo de Deus, transformar a minha vida. Vem, Senhor, agora me preparar para esta pregação. Vem fazer de nós, Senhor, hoje, ouvintes da sua palavra. Para que nós possamos, assim, Senhor, através desse vídeo, ao encerrar esse vídeo, nós possamos ser espiritualmente melhores. Não é o Roger, Senhor, mas é a tua presença que me transforma, que me renova. Por isso, Senhor, eu te peço, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem me transformar, vem me fazer hoje, caso um homem e uma mulher nova. E fala ao Senhor: Senhor, eu quero essa transformação. Senhor, eu preciso ser transformado. Abra meu coração, Senhor, para que esta pregação, ela entre profundamente dentro do meu ser. E eu possa, Senhor, assim, provavelmente, absorvê-la com todo o meu ser, com todo o meu entendimento. E a graça possa, Senhor, habitar o meu coração. Nós aqui estamos, Senhor, e pedimos: faz de nós, hoje, pessoas melhores. Seminário de Vida no Espírito. Terceiro dia, a salvação. Irmãos, no final, quando você assistir o vídeo, uma coisa muito importante antes de iniciar a pregação, de te dizer. Após a pregação, na descrição do vídeo, você vai ter, é importante, você que está acompanhando esse seminário de vida, assim como foi as duas primeiras pregações, na descrição do vídeo você vai encontrar as vivências. Que é toda quinta-feira, mas de sexta, não, toda sexta-feira, né? Mas a partir de sábado até a semana que vem, até quinta-feira, você vai ter ali a sua vivência. Onde cada dia, até chegar à próxima experimentação de seminário de vida no Espírito, a próxima pregação, você vai ter uma palavra para você ler e meditar. Peço que seja pelo menos de 15 a 20 minutos, o mínimo, e que Deus possa habitar teu coração. Então vamos falar um pouco da salvação. Irmãos, a salvação, quando Deus criou o mundo, ela não era necessária. Porque Deus criou o homem santo. Deus não nos criou pecadores. Deus nos criou perfeitos. Quando Deus fez Adão, Adão era santo, era perfeito. Tanto que, se nós olharmos
Vamos falar um pouco da pregação anterior, que é o pecado, e hoje vamos falar da salvação. Existe salvação porque existe o pecado. Porque antes não existia o pecado. Então o homem era salvo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus. Então, quando Deus fez o homem... Só que antes de Deus fazer o homem, eu vou colocar uma outra situação. Deus criou o universo, o céu, a terra, o mar. Deus criou os planetas. Deus criou tudo. E por fim, Deus também criou os anjos. Só que dentre a raça de anjos, existia um anjo que Deus deu uma caprichada. Ele era perfeitão, bonitão, poderoso. E esse anjo, ele foi corrompido no coração dele. Ele quis ser como Deus. Então, houve uma luta no céu, onde Miguel e toda a milícia celeste venceu e expulsou 1/3 dos anjos do céu, anjos decaídos, que se tornaram demônios. Então, Deus não criou essas coisas, mas pela revolta de um dos anjos, o mal foi semeado. Mas quando Deus faz o mundo, Deus não criou pecado, e Deus nunca, jamais criaria pecado, porque Deus é puro, e na pureza não habita a impureza. Então, esse inimigo de Deus, como que ele poderia lutar com Deus? Deus é poderoso. Deus todo o poder vem de Deus. O próprio demônio é a criação de Deus. Não que Deus criou o demônio. Deus criou anjos. Mas esse anjo se revoltou contra Deus e se transformou em inimigo de Deus. Então o inimigo de Deus, ele só tinha uma coisa que poderia machucar Deus frontalmente. Era mexer com a criação dele. Nós, seres humanos, é tudo aquilo que Deus mais ama. E o inimigo de Deus foi destruir o ser humano. Então, Deus criou com toda... Porque também, o que acontece, né? O que eu acabei de esquecer de falar. Então, esse anjo, todo lindo, todo bonitão, todo poderoso, que Deus criou, lá no céu, até então tudo bem. Só que a partir do momento que Deus foi criando os planos que ele queria, e quando esse anjo, todo poderoso, todo bonito, todo cheio de pompa, descobriu que ele tinha que nos servir, ele se revoltou. E é isso que ele fez com Eva. Olha, se você comer do fruto dessa árvore, você vai ficar como Deus. Ou seja, ele usa da tentação do poder, não é? Mas não chegamos ainda na salvação, estamos falando do pecado ainda, que foi... Mas eu preciso falar tudo isso para chegar até onde Deus quer. Então, a partir daí, o inimigo de Deus começou um plano para destruir aquilo que Deus mais ama, que é o ser humano. Então, ele não tinha acesso ao homem, a Adão. Então ele foi até Eva. Por que ele não foi até Adão direto? Ele foi até Eva, que é ajudadora, auxiliadora. Não é que Deus fez a Adão. E Eva, ele foi tentada. Olha, por que você não come do fruto lá da árvore lá do centro do Éden? Não, Deus proibiu de comer aquela. Sabe por que Deus proibiu? Que a partir do momento que você começa, você vai ser igual a ele. Como se chama essa árvore? A árvore da ciência do bem e do mal. Está na Bíblia.
E é justamente isso, a árvore da ciência do bem e do mal. A partir do momento que o homem desobedece a Deus e come desse fruto, ele começa a ter ciência do bem e do mal. E a palavra diz que ele olha para a mulher olha para ele, você está pelado. E eles se escondem. Porque eles eram como os animais, eles não tinham malícia. Os animais não comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles não têm malícia. Então, através da desobediência de Eva, ela leva o fruto até Adão e faz Adão desobedecer. E a partir do pecado entrando no mundo, o mundo perde. Ele ficou privado da graça de Deus. Ele perde esta graça. Porque o inimigo de Deus comprou com o pecado, com a desobediência de Adão. Então, assim como Eva, olha só que profundo, Eva, ela desobedece, leva até Adão, tenta Adão e Adão desobedece. Os profetas preparam um homem e uma mulher. Lá Isaías diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Sim, ali começa o propósito da salvação. Porque Eva desobedeceu, Adão desobedeceu. Então, através disso, ele traz Maria, mãe de Jesus, que é obediente. Inclusive, assim como Jesus foi tentado no deserto, e nós pregamos esses dias sobre a tentação no deserto, e ele venceu, Maria também teve a tentação lá, quando o anjo aparece para ela e diz, olha, você conceberá a luz e dará à luz a um filho que será o nome de Emanuel, que é Deus conosco, né? Jesus. E a palavra diz que ela se perturbou com a aparição do anjo, porque ela não sabia, e o anjo fala, não temas, Maria, é da parte de Deus que eu cheguei. Porque Maria também, uma mulher também pura, com o coração puro, ela não é a nossa salvadora, tá? Ela é co-salvadora, porque o propósito de Deus era enviar seu próprio filho. Ele salvaria a humanidade. Então, a partir daí, Maria disse sim a Deus. E é interessante, porque todo medo de Maria, quando é colocado a ela, olha, você vai dar à luz, mas espera aí, eu não tenho marido. Ela fala, como? E a palavra diz, como isso acontecerá se eu sou virgem? Eu não conheço o homem, ela fala na palavra. Aí o anjo fala, o Altíssimo descerá sobre ti e lhe cobrirá com a tua sombra. E o filho será chamado Filho do Altíssimo. Maria conhecia as regras judaicas, as leis de Moisés, que o adultério era pago com apedrejamento e morte. Mas Maria, ela sabia que vinha de Deus, e ela não temeu. Ela falou, e ela, mesmo com medo, ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus também, na tentação do deserto, venceu no Getsemane. Ali ele é tentado também. Ele fala para o Senhor, se for, porque ele soa sangue. E ele fala, se for da tua vontade, que afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, do Pai que está no céu. Então Adão desobedeceu. Então era necessário que viesse um que obedecesse. Assim como Eva era secundária na questão do pecado, porque senão o demônio ia direto a Adão. E ele não conseguiu. Ele precisou de Eva, tentando Eva para mostrar a Eva que aquilo talvez não desse problema, para ele levar Adão e Adão pecar.
Assim também Deus, Pai, na sua infinita sabedoria, trouxe a mulher que passa por toda essa questão. E ela também, assim como Eva leva o fruto a Adão, Maria concebe o fruto que é Jesus. Obediente a Deus. Então, assim, como você pode ver, Moisés pecou, matou egípcio, foi incrédulo na hora de entrar na Terra Prometida, não é? Davi cometeu adultério. Todos os personagens cometeram pecados. Porém, Maria, você não encontra alguma transgressão da parte dela. Ela não é a nossa salvadora, mas ela fazia parte da salvação. Assim como era Eva, fazia parte do pecado, era necessário que o filho do homem viesse de uma mulher, para que ele se tornasse verdadeiramente homem, porque Jesus tem a sua natureza humana e divina. A natureza humana vem do Altíssimo. A natureza divina vem de Maria. Mas isso, eu só estou colocando essa questão, mas voltando à salvação. Jesus. Então, a partir do momento que Adão pecou, todos pecaram. A palavra diz que todos pecaram e ficaram privados da graça de Deus. Porque o céu também estava fechado. E a gente vê, como eu falei, Moisés, Davi, Abraão, todos cometeram pecados. Todos pecaram. Então, de uma forma ou de outra, o inimigo de Deus tinha nas mãos cada um deles. Ele pecou. O próprio Moisés, se você for ver, quando ele morreu, o corpo dele era para ser levado para cima, mas o demônio não queria, porque ele matou um egípcio. E diz a palavra que houve uma briga de um anjo e demônio. A princípio parece que Moisés não foi arrebatado, nem com o corpo morto. Mas dizem que ninguém encontra o túmulo de Moisés. Ninguém sabe onde foi parar Moisés. É um mistério. Então, mas todos pecaram. Todos. Tanto que eu coloquei essa questão de Moisés, que o inimigo reclamou de Moisés. Olha, ele matou um egípcio. Você não pode arrebatá-lo. Só Enoque e Elias, a palavra de Deus diz que são arrebatados. Enoque, lá em Gênesis, lá no comecinho, em cima das primeiras linhagens de Adão, e o profeta Elias, lá no livro de Reis. Então, todos passaram pela morte. Jesus também passou, só que ele venceu a morte. A morte não poderia segurá-lo, porque a morte, nós morremos por condição do pecado. E Jesus não pecou. Então, a morte não poderia segurá-lo. Essa é a questão que morremos. Porque Adão, se não cometesse o pecado, viveria para a imortalidade. Mas o pecado causou-lhe a morte. E causa a morte de todos nós. O próprio Paulo fala em Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Certo? Então, a salvação veio da obediência de Jesus. Então nós temos Adão, que simboliza o pecado, a desobediência, e temos Jesus,
Aquele que foi, como diz Paulo em Filipenses, foi obediência até a morte, morte de cruz. Agora, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, Adão é o homem velho, que Paulo fala também, se eu não me engano, em Efésios. E Jesus é o homem novo. Quem você escolherá para a tua vida? Jesus ou Adão? Por isso que nós estamos aqui no Seminário de Vida no Espírito, e nós, assim, a partir do momento, e essa passagem nos faz buscar, aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador para toda a nossa vida. Reconhecer a vontade de Deus, porque Jesus passando pela cruz, Roger, por que ele morreu numa cruz então? Para pagar os nossos pecados. Para pagar por você, por mim, por nós. Ele passou sem dever nada. Ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua dívida. As nossas dívidas numa cruz. Porque lá, no princípio, porque a partir do momento, Deus criou o homem puro. A partir do momento que houve o pecado, aí eu tenho que ouvir a lei. E a lei, ela é para normatizar o que é pecado e o que não é pecado. Assim como é a Constituição, assim como é os códigos penais, ele tipifica o que é certo e o que é errado. A lei de Deus não é diferente. Como não existia coisa errada antes com Adão, não necessitaria lei. Assim como Cristo também hoje, ele fala, nós já vamos chegar lá na questão da lei. A lei mata, o Espírito vivifica, Paulo fala, não é? Cristo nos libertou da lei. Porque a lei lá no começo diz que quando você pecar, você mate um cordeiro, o melhor do seu rebanho, e faça um holocausto de sacrifício agradável a Deus. Assim era feito. Lá nas 10 pragas do Egito, quando chegou a hora, né, de levar o primogênito, que foi a última praga, Deus falava, mata um cordeiro e passa o sangue na batente da porta, em cima. O anjo é um anjo que vai passar e vai levar os primogênitos. Quando ele chegar numa casa e ver o sangue do cordeiro, ele vai passar. Sangue do cordeiro. Depois, João Batista olha para Jesus e fala, eis o cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. É uma revelação de Deus que João Batista fala quando olha para Jesus. Porque Jesus se transforma no cordeiro. Porque assim como o cordeiro na época das leis de Moisés, das leis de Levítico, as leis que eram colocadas, que eram leis impossíveis de ser salvas, porque eram mais de 600 e poucas leis que existiam, onde eram coisas absurdas. Jesus, ele toma para si, a partir do momento que ele vence. Ele vence o pecado porque ele não pecou. Ele vence a lei porque ele cumpriu a lei 33 anos, sem nunca cair. Ele vence a morte porque a morte é consequência do pecado. Por isso que Jesus vence todos os males. E ele vence o inimigo de Deus, o quarto. Porque o inimigo de Deus estipula, ele nos compra com o pecado e Jesus nos resgata com sua obediência e com sua morte de cruz, com a sua santidade. Então essa é a salvação que nos tem. Porque até então, a palavra diz que a partir da cruz o véu se rasga, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O santuário. E muitos corpos que habitavam a cidade santa ressuscitaram. Porque eles esperavam
O céu estava fechado para nós. Jesus abre as portas do céu através de sua morte e ressurreição. Assim, a grande realidade daquilo que acontece conosco, uma nova esperança nos dá. Jesus vem. Assim como na tentação do deserto, a gente vê uma coisa interessante. Das 3 tentações, uma, o demônio leva Jesus no mais alto. Fala, todos esses reinos são meus e eu te dou se você me prestar culto. Jesus não falou, não, esses reinos não são seus. Não, Jesus não contestou isso. Porque o mundo jaz do maligno. Irmãos, esse mundo que nós vivemos é de Satanás. Nós que aceitamos Jesus somos cidadãos dos céus. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos dele. Nós buscamos a glória de Deus. Tentando renunciar do pecado. Essa é a nossa salvação. Jesus se fez cordeiro por nós, pela humildade de um homem sendo Deus, descer, se colocar como um de nós, se colocar como o menor de nós, uma vez que ele foi morto na cruz como ladrão, sem ter cometido nenhum crime. A gente tem visto coisas acontecer assim hoje em dia, né? Pois é, mas a Bíblia diz que pelas suas chagas fomos curados. Então, irmãos, que o nosso coração se abra, que nós possamos entender verdadeiramente a salvação de Jesus por nós, de um Deus que se fez homem, do Verbo que se encarna, de um Deus que se faz homem, habita no meio de nós. E a missão de Jesus não se resume à salvação. Ele teve um ministério na terra. Porque a partir do momento que eu falei que ele vence a lei, eu ia colocar sobre isso, nós não estamos mais sobre o jugo da lei, mas sobre o jugo da graça, em 2 Coríntios. Né? Efésios diz, outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, mas em Efésios continua, comportai-vos como verdadeira luz. Cristo venceu a morte por nós, mas não encerra por aí. Cristo criou sua igreja, colocou os seus apóstolos para prosseguir, porque o mundo é do maligno. Só que as criaturas que estão dentro deste mundo, que somos nós, são criaturas de Deus, criadas em mais semelhança de Deus. Templo vivo do Espírito Santo, obra-prima da criação. Então o inimigo de Deus, dentro do seu reino, que é o mundo, quer destruir aquilo de mais sagrado que Deus fez, que fomos nós. Assim sendo, os apóstolos iniciam aquilo que Jesus começou. Ou melhor, dar continuidade àquilo que Jesus começou. Desculpa. E ali você vê a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. E as pessoas dizem que nós somos Atos 29, que é o próximo capítulo de Atos, porque Atos acaba em 28. Sendo assim, nós damos prosseguimento à verdade daquilo que é a igreja. Irmãos, a grande verdade de tudo isso, a salvação é para mim e é para você, mas nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que dizer, sim, Senhor, Tu és o nosso Deus e Senhor. E quando Paulo fala, ninguém diz Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Paulo não fala simplesmente de uma boca proclamando Jesus é o Senhor, mas de uma revelação. Você precisa falar isso como um Deus revelando ao seu coração. E não simplesmente uma frase, que uma frase Jesus é o Senhor, qualquer um pode falar. Mas se trata de uma revelação, de algo que eu acredito. Jesus é o meu Senhor porque Ele morreu na cruz, porque Ele se fez escravo. Então, ali, Deus Pai o exaltou soberanamente. Ele é meu Senhor porque Ele se fez escravo por mim, pela minha salvação. Então, irmãos, esta é o grande segredo da salvação.
E lá, antes de Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos é toda a continuação daquilo que Cristo criou através de nós. Quando eu falo os apóstolos, nós, porque nós estamos dando prosseguimento como do ser humano. Mas lá em Marcos 16, antes de começar o Pentecostes, o Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro, que converteu 3.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, lá em Atos 3. Antes de Atos 2, do Pentecostes, em Marcos 16, o finalzinho do Evangelho, Jesus fala: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é o início da igreja primitiva. Isso é o início de um Deus que nos traz a salvação e nos mostra que o caminho é a evangelização. Porque assim como nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o mundo está repleto de pessoas que precisam aceitar a mesma coisa. Porque é uma luta espiritual entre o pecado e a salvação. Pregamos sobre o pecado na semana passada. Estamos pregando sobre a salvação nessa semana. E a luta é pecado e salvação. O pecado quer nos levar a sermos Adão. A salvação vem de Jesus. Então, eu quero me salvar. A luta da salvação é dia após dia. A luta da salvação, ela é a cada momento, a cada instante. Dizer sim a Deus é dizer sim a cada situação que você está fazendo a vontade de Deus. E o mundo, ele é sedutor, eu sei disso. Ele nos traz o pecado como algo bonito, como algo gostoso. Mas lá em Coríntios, Paulo fala: tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar dominar por coisa alguma. Eu não quero ser escravo do mundo, do pecado. Eu quero dizer sim a Deus e viver a minha salvação dia após dia. Espero que você consiga entender essa grande realidade da nossa vida. De que nós precisamos buscar em nós a essência, que é a santidade. E é isso que nós vamos continuar na próxima pregação da semana que vem, falando de Jesus é o Senhor, dizendo o quanto é importante entendermos e aceitarmos esta verdade em nós. É o princípio da nossa salvação. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa noite. Continuo dizendo: curta, comente, compartilhe, siga o canal. E semana que vem temos outro vídeo sobre Seminário de Vida no Espírito, Jesus é o Senhor. Temos essa semana, até semana que vem de Jesus é o Senhor, liçãozinha de casa, que é a nossa vivência, que vai estar na descrição desse vídeo. E para encerrar, eu peço para você: curta, comente, compartilha e siga o canal. Que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo.